No último dia de janeiro, conversa agora com o Paulo Hamster, ele que é o coordenador da agência do IBGE aqui de Lajeado, porque quando saiu aquela prévia do censo, no final do ano de 2022, o IBGE falava, o governo falava que a definitiva deveria sair em janeiro, até o final de janeiro. E hoje, no caso, é o final de janeiro. Mas já na semana passada, o IBGE reposicionou e disse que esse censo definitivo, os números finais, ainda com relação ao censo demográfico de 2022, sairá até o final do mês de abril, até o final do mês 4 de 2023. Isso em nível de Brasil, onde a gente tem cerca de 90%, um pouco mais de 90% do censo concluído. Aqui na região, acredito que estamos com um percentual maior, mas é isso que a gente vai ampliar agora com o Paulo Hamster. E foi coincidência, né? O tema que a Cíntia Agostini abordou agora há pouco, falando que o Vale do Taquari cresce em média 6 vezes mais do que outras regiões, especialmente puxando por algumas cidades, como Lajeado, como Teutônia, como Estrela, principalmente esses municípios, né? E Lajeado chegando a quase 100 mil habitantes. E a gente vai destacar aí o que está faltando, como é que está esse levantamento. Acho que podemos trazer um cenário nacional, estadual e depois aprofundar aqui na nossa região. Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez, Paulo. Bem-vindo aqui ao programa Troca de Ideias. Bom dia. Bom dia, bom dia. Chegamos no final de janeiro, entrando em fevereiro e o censo continua, né? Infelizmente, aquela atividade prevista para ser concluída em 3 meses, que seria o período ideal de coleta, agosto, setembro e outubro, agora já entra no 7º mês, né? E não é só aqui na região, né? É nacional, né? A nível nacional, e tem regiões com índices muito inferiores do que a gente atinge hoje aqui, falando especificamente da área de Lajeado, né? Falando aqui da nossa área, né, Lajeado, que atende 24 municípios, tá? Hoje a coleta segue de forma efetiva com recenseador a campo somente em Lajeado, tá? Somente em Lajeado. Desses 24 dos 24 municípios. Nos outros 23 eu tenho 1 ou 2 recenseadores ainda em Estrela, 3 ou 4 em Teutônia, mas mais tentando buscar aquelas últimas entrevistas que ficaram para trás. Não dá nem para dizer que é uma coleta de campo efetivamente, né? São alguns domicílios que não puderam ser entrevistados desde o mês de agosto, que agora a gente faz aquele último esforço para tentar buscar essas pessoas. Diferente de Lajeado, onde aqui sim eu ainda tenho 10 recenseadores a campo, com um número bem maior de domicílios ainda por recensear, né? Esse é o panorama aqui da região. Quais seriam os bairros? Tem algum bairro específico onde esses 10 estão trabalhando? Não, é bem, ou é bem dividido é bem na cidade? Espalhado pela cidade. Abrange todo o município, não todos os bairros, mas todo o município é bem espalhado. Hoje eu tenho aqui em Lajeado em torno de 2.500 domicílios ainda não recenseados, né? 2.500 de um total de próximo a 40 mil. Tá? E isso se deve ao quê? A visitas que não encontraram ninguém em casa, a recusas ou tem outros fatores também? Em geral, né, eu diria que todos foram visitados pelo menos uma vez pelo recenseador, né? Todos esses endereços já foram visitados em algum momento e não se conseguiu obter a entrevista. Mas por quê? Qual o principal motivo de não conseguir obter a entrevista? O principal é não encontrar um morador na sua residência, né? A gente teve a questão da falta de pessoal desde o início da coleta, né? Nem todos os recenseadores tinham disponibilidade em horários alternativos, então muitos acabavam indo buscar as entrevistas em horário comercial, e horário comercial é difícil de encontrar os moradores em casa, né? Então isso acabou ficando para trás. Muitos domicílios, né? Em que principalmente não foi possível encontrar o morador em sua residência. Algumas recusas também, sim, obviamente. Esses, né? 2.000, então, são revisitas. Revisitas, isso aí. Mas 2.500 é um universo bem grande, né? Você multiplica aí por uma média de 2,5, talvez, moradores por domicílio, você tem... Sim, número de o que pessoas. falta a ser recenseado em Lajeado é muito mais do que a população de muitos municípios da região,
né? Então, por isso que a gente segue de forma intensa aí com 10 recenseadores, temos supervisores também a campo, para tentar baixar esse índice, né? A gente sabe que não vai recensear todo mundo, não só em Lajeado, né? O IBGE trabalha com uma meta de, no máximo, 5% de domicílios não recenseados. Que é o que já temos aqui em Lajeado, então. Um pouco acima, né? 5% de 40 mil seriam 2 mil? 2 mil. Isso, 2 mil. Estamos um pouco acima. Né? Então, 2.500, você falou. Isso, 2.500. Talvez 6%, 7%. Isso aí. Então, a gente está buscando pelo menos essa meta de, no máximo, 5% de domicílios não entrevistados. Mas vamos seguir até o final de fevereiro, tentando baixar o máximo que der esse índice. Período de férias atrapalha, chega na casa e não tem ninguém, por isso também é mais complicado aí na janeiro. Talvez esse foi um dos motivos de ter prolongado por tanto tempo a mais. Na verdade, só essa nova data já é o período que era para ser o inicial, né? Nós estamos falando de 3 meses a mais, isso, né? E era para ser 3 meses no início, então agora nós estamos indo para 7, né? Exato, Pelo que você falou. Exato. Então tem a ver com isso também em nível de Brasil, e aqui para vocês sentem essa dificuldade? Sim, a gente percebe que janeiro foi bem baixo o índice de coleta, né? Comparado ali com dezembro, até o dia 23, quando saiu a prévia, se eu não me engano, dia 23. Foi 25. Até lá a gente vinha com bons índices, né? Semanais, a gente acompanha semanalmente, diariamente. E a partir da última semana de dezembro até agora, baixou bastante, caiu bastante. E os recenseadores também devem estar curtindo um pouco das férias, né? Tem recenseador que tira uma semana também, para dar um tempo, né? A gente entende, né? E agora, tendo até abril, dá uma aliviada, fica um clima um pouco mais tranquilo, ou não? O IBGE quer focar e fazer em fevereiro? Na verdade, é fevereiro, né? O que a gente Final de fevereiro é coleta última... até o final de fevereiro. Hoje não se trabalha com recenseador, não se pensa em recenseador a campo em março, né? Fechando em fevereiro para daí divulgar em abril, né? Isso não se pensa mais em... Um mês é para compilar os dados. Fechamento, isso, exatamente. Mas é final de abril. Eu não... Foi colocado abril. Foi colocado como abril. Não sei te dizer agora, início, final, abril. Mas exato, a gente fecha agora fevereiro. Temos aí um mês e pouco para consolidação, né? E para divulgação em abril, acredita então. que essa não vai mudar mais? E eu acredito que não. Aqui a gente, pensando no final de fevereiro, a gente, falando por Lajeado, dá para cumprir, né? Vamos falar aqui dos números, Paulo, porque o importante, né? A agência de IBGE de Lajeado abrange 24 municípios. O Vale do Taquari tem um número maior, são 36 municípios. Eu nem sei até se daqui a pouco não tem um ou outro município que é atendido pela agência de Lajeado que não pertence ao Vale. Mas vamos lá. Tivemos um aumento, e assim te falava sobre isso agora há pouco, os números exatos de 10,95% na população do Vale. Éramos 327 mil, passamos para 363 mil. Isso na comparação de 2010, quando foi o último censo, indo de casa em casa. Claro que no meio do caminho tivemos as estimativas anuais que são feitas, e aí também foi tendo uma evolução, mas comparado censo com censo, e aí a diferença são 12 anos por conta da pandemia e não os 10 tradicionais, assim como o próximo censo vai ter a diferença de 8 anos. Tendência, né? Bem provável. Porque sempre são a cada 10 anos. Então, 10,95% de aumento na nossa população. E aí, o grande destaque é para Lajeado, onde passou de 71.445 habitantes para 97.432 na prévia, um aumento de 36,37%. Tivemos 20 municípios que reduziram a sua população, ou seja, a maioria dos municípios da região diminuiu, mas muito por conta da questão do êxodo rural, que a gente tanto fala aqui, e os grandes centros ganhando ainda mais população. E aí é importante, Paulo, a gente falar sobre o que virá nesse censo definitivo. Inclusive, teve discussão se entendia o TCU, entendia que a divisão do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, fosse com base na prévia. Se mudou. O STF foi lá, o Lewandowski disse não pode valer uma prévia porque não são números definitivos. E aí vai se esperar os números que vão sair ali em abril. Mas Lajeado, por exemplo, que chega agora a 97.432. Não é certo eu dizer que
com o fechamento do censo, pode chegar a 100 mil, né? Explica um pouco pra gente como é que se chegou a esses 97. Não significa que todos os 97 mil foram contabilizados. Teve um pouco de estimativa também, né? Exato. Esse cálculo não partiu da gente aqui em Lajeado, né? Essa prévia foi gerada lá no Rio de Janeiro, né? Assim como as estimativas, né? A gente não participa aqui em Lajeado desse cálculo. A gente fornece subsídios, mas isso é calculado na sede lá no Rio de Janeiro. Sim, cada domicílio que ao final do censo não for recenseado, ele está registrado no nosso sistema como um domicílio ocupado, e se no final do censo não for possível aplicar o questionário nesse domicílio, haverá uma imputação, uma estimativa. Hoje eu tenho 2.500 domicílios ainda não recenseados em Lajeado. Tá? Mas eles estão teoricamente contabilizados já. Estão contabilizados. Uma estimativa. A prévia, naquele momento da prévia, no final de dezembro, havia um outro número. Imagino que bem superior aos 2.500, né? Naquele momento se estimou um número de habitantes para esses domicílios, né? Assim Mas como aquilo que tinha sido contabilizado já estava lá também. Já os estava lá. reais Isso. E alguma pequena parte de estimativa. Isso, o que efetivamente tinha sido recenseado, mais uma estimativa sobre aqueles domicílios ainda não recenseados. E quando a gente fechar a contagem, agora no final de fevereiro, para consolidação dos dados em abril, mesma coisa. Vamos chutar aí, vamos fechar Lajeado com 1.500 domicílios não recenseados. O que a gente recenseou até agora em Lajeado? 93 mil habitantes, né? 93 mil mais uma estimativa para esses 1.500. Esse vai ser o dado final, né, da coleta em Lajeado, né? O real efetivamente contabilizado mais uma estimativa de habitantes para os domicílios não recenseados. Que é o que vai valer esse final aí. Exatamente. E isso não é só aqui, né? A gente tem alguns poucos municípios que a gente conseguiu fechar a coleta com 100% dos domicílios recenseados. Nesses 24? Aqui? Normalmente municípios maiores, como Estrela, Arroio do Meio, Encantado, onde a coleta já está praticamente encerrada, a gente tem um número X lá de domicílios não recenseados, recusas, moradores que não foram encontrados. E vai permanecer assim. E vai permanecer. A gente ainda tem gente trabalhando também nos outros municípios, mas de uma forma menos intensa aqui em Lajeado. E quantos municípios 100% recenseados? Hoje, eu digo que a coleta está encerrada em 23. Ok, né? não, mas... 100%, talvez um terço, onde não ficou nenhum domicílio sem ser recenseado, dos 24. Imagino que os menores, né? Exato, normalmente municípios pequenos. E você estima, Paulo Hamster, Uhum. você que é o coordenador da agência do IBGE de Lajeado, uma grande mudança, ou mudança significativa, grande mudança difícil, né? Mas uma mudança significativa em relação a esses números que saíram na prévia. Vou repetir aqui, da região com 363.698 habitantes. E aí, por exemplo, Lajeado com 97 mil. Vamos pegar aqui Teutônia, que já vinha passando na estimativa, mas agora passou oficialmente também no censo com 32 mil habitantes. Estrela, que está com 31.900, praticamente 32. Você acredita que vai mudar muito, ou vão mudar muito esses números? Tende a ser uma população maior? Tende a ficar nisso, ou até diminuir em relação à prévia? Eu acredito que vai gerar em torno disso, né? Você fala Lajeado 100 mil. Não vai chegar em 100 mil habitantes. Porque naquele momento em que foi gerada a prévia, se tinha já um número X de habitantes recenseados e um número X de domicílios ainda a ser recenseados, onde se gerou uma estimativa. Em cima disso, 97. Né? Não surgiram novos domicílios a ser recenseados em Lajeado desde a prévia. Os domicílios já estavam registrados. A gente já havia concluído o percurso de todos os setores. Né? Já havíamos registrado todos os domicílios. Então, não chega, né? Falando especificamente de Lajeado, não chega a 100 mil habitantes. Né? E vai ficar muito próximo disso que foi divulgado, sim. Né? Quem ainda não recebeu a visita ou não viu, ou porventura não identificou que esteve alguém lá visitando, mas gostaria de participar, como é que faz, Sim, Paulo? nós estamos agora, então, com alguns recenseadores ainda a campo, né, buscando ainda reverter algumas recusas e domicílios em que não encontramos ninguém. No geral, foram deixadas as correspondências nas caixas de correio, né, e por volta do dia 20 de fevereiro, né, na última semana de fevereiro, na nossa última tentativa, a gente ainda vai distribuir notificações nos domicílios não recenseados, onde dentro da notificação consta um link de acesso, um login e uma senha para que as pessoas respondam pela internet. É a última tentativa. Né?
ali na sua casa, nunca foi encontrado ninguém, né? Então, ali para o final de fevereiro, vamos lá deixar uma notificação. Tem um prazo de 10 dias, se eu não me engano. Link para acesso na internet, login e senha, né? Para que a pessoa possa responder ela mesma pela internet o questionário. Já respondeu, né, Rita? Mas quem de antemão quiser nos acionar, pode nos chamar no telefone da agência, né? Dizer, olha, não fui recenseado ainda. Né? O que a gente pede para a pessoa? Me passa o teu endereço, deixa eu verificar no sistema. Verifico no sistema e busco lá e direciono alguém para fazer a coleta. Não precisa aguardar essa notificação. Pode passar o telefone então, Paulo? É o 3714-2363. É um telefone fixo com WhatsApp. Pode chamar no WhatsApp. Olha, não fui recenseado. Né? Moro em tal endereço. Já busco no sistema e já direciono para a pessoa que está naquela área. 3714-2363, o telefone da agência do IBGE em Lajeado. Mas é importante verificar com a pessoa da residência se já não aconteceu, já não foi feito, porque aconteceu comigo. Aconteceu isso comigo, por isso que eu vou trazer como um exemplo aqui. A princípio, não pensei que não tivesse sido, mas já tinha sido. Eu avisei o Paulo, inclusive o Paulo me mandou o link, mas aí conversando em casa já tinha sido feito. Então isso acontece também. A pessoa acha que não, porque não comentou, por um motivo ou outro, não comentou com a pessoa. Exatamente. Comentar com os demais moradores antes de nos chamar se alguém prestou informação, né? Daqui a pouco o marido prestou informação, a mulher não tomou nem conhecimento, para ela não foi recenseado. Não foi recenseado, né? Exatamente. Mas daí ia trocar a ideia dentro de casa, né? Isso. Enfim, Comentar que foi. Muitas vezes o marido está trabalhando, a mulher está trabalhando, eles não se encontram, vão se encontrar de noite dormindo, já isso acontece hoje em dia, né? Exato. E aí não se tira o tempo para conversar, mas é importante. Agora, eu respondi presencialmente. O recenseador passou lá no meu prédio, e quando eu estava chegando em casa, ele estava ali, recenseando o vizinho, falou, pode passar lá em casa depois, subiu. Cara, foi questão de 5 minutos, muito rápido, muito fácil. E aí é importante a gente destacar, Paulo, para que fins são utilizados esses números depois, né? A gente falou do FPM agora há pouco, mas além do FPM, para que é utilizado esse dado e que vale por muito tempo? O planejamento público, principalmente, dos próximos 10 anos. Né? O município pensa em abrir uma escola de educação infantil, um novo posto de saúde, recebeu uma verba do governo federal para instalar uma escola. Poxa, onde é que eu vou botar uma escola? Né? Vou buscar dados do IBGE, número de habitantes por bairro, onde é que eu tenho uma demanda maior de crianças em idade escolar, né? Por exemplo. Né? Onde é que eu tenho uma população mais distante, talvez em idade já na terceira idade, que teria talvez que ter uma proximidade maior com o posto de saúde, onde é que eu tenho uma concentração maior? Em tal região, dados do IBGE. Exemplos bem simples, escola, posto de saúde, né? Todo o planejamento público dos próximos 10 anos se baseia nisso. Mas, principalmente o FPM, o dado básico do censo, número de habitantes. Primeira coisa, é o dado mais básico, mas normalmente o mais importante em função do FPM. Aqui na região, nos 24 municípios, não teríamos nenhum município com queda de FPM. Né? Teríamos um município que estaria avançando de faixa, Lajeado. Né? Então, aqui, uma situação um pouquinho mais tranquila, porque ninguém estaria caindo já no entorno. Venâncio Aires, a princípio, estaria caindo. Né? Entrou até na justiça, né? Exato. Mas, inicialmente, o FPM e depois todo o planejamento para a próxima década se baseia. Né? Qualquer estudante, universidade, trabalhando com seu TCC, precisa de subsídios para ele, vai buscar dados do IBGE, né? População, faixa etária, por renda. E dá para colocar uma lupa até dentro do município. Tu quer saber quantas pessoas tem num bairro. Aqui se fala que Conventos já passa de 10, 11 mil habitantes. Então a gente vai ter esse número certinho. Exato. São Cristóvão, o Floresta, o Igrejinha, cada bairro, né? Assim que outros municípios também. Mas tem uma questão que está gerando um pouco de polêmica. E a ouvinte traz aqui pra gente, né, Rita? Isso, ela mandou a pergunta aqui na live, no Facebook. Pergunta aí como fica a porcentagem de habitante que Lajeado recenseou no Paço de Estrela, Cruzeiro do Sul, que foram entrevistados e colocados para Lajeado. E isso quase 3 mil pessoas que deveriam estar para Cruzeiro do Sul, porque ali é município de Cruzeiro, enfim. E a Luciana Rocha Oliveira, que diz que desses 97 mil habitantes que Lajeado divulga, 3 mil são de Cruzeiro do Sul, que foi invadido e a divisa e somada a Lajeado. Como é que é essa divisão, como é que é essa história? Ali é uma polêmica bem grande, né? Em 2013 surgiu, não sei como surgiu, que a Arena Alviazul estaria dentro do município de Cruzeiro.
né? Então, o município de Lajeado chamou o governo do estado, que é o responsável pela delimitação das divisas, não é o IBGE, é o governo do estado, para fazer uma revisão. O governo do estado veio aqui, reviu, atestou que não, que a Arena Alves Azul está em Lajeado, não está em Cruzeiro, mas reviu toda a divisa entre Lajeado e Cruzeiro do Sul, e não só naquele ponto específico. Nessa revisão, eles alteraram a divisa ali no Passo de Estrela, né? Em que antes o limite entre os municípios era a Rua da Divisa e passou para a Rua Nossa Senhora de Fátima. Isso são quantas ruas pro lado? Eu acho que entre elas não há nenhuma que corta nesse sentido. Só isso daria 3 mil pessoas? Não. Ali, quando houve essa alteração, a gente foi a campo para contabilizar quantas pessoas estão envolvidas nisso. Eu não tenho o número exato agora, mas em torno de 800 pessoas. 800 pessoas naquele local que foi alterado. Isso lá em 2013, né? Agora eu não tenho dado específico ainda daquela região, do censo 2022, tá? Mas em 2013, em torno de 800 pessoas, que passaram de Cruzeiro do Sul para Lajeado. Mas não tem nada de ilegal nisso, foi uma mudança... O governo do estado reviu e decidiu, não, a divisa não é na Rua da Divisa, a divisa é na Rua Nossa Senhora de Fátima. E o IBGE acata o que o governo do estado... Né? O IBGE não tem poder sobre limites municipais. Quem define isso é o governo do estado. E talvez fuja, acredito que fuja um pouco da sua incumbência, mas essas pessoas hoje em dia, então, aquelas que eram moradores de Cruzeiro, elas passaram a ser lajadenses. Foram contabilizadas por Lajado. A questão de conta Lajeado. de luz, a questão de pagamento de IPTU, tudo... Na verdade, eu acho, até onde eu sei, que isso permanece ainda tudo para Cruzeiro do Sul. Essa parte, escola... saúde, mesmo IPTU, morando na área que é de Lajeado. Até onde eu sei, isso não foi mexido. Mas aí é confuso. É confuso. Aí é confuso para... Até onde eu sei, isso não foi todos. mexido. Não faz sentido. Me desculpa, não sou especialista na área, eu falei, acho que foge da tua função também, mas não faz sentido. Se agora aquela rua passou a ser Lajeado, tem que ser escola de Lajeado, posto de saúde de Lajeado. Mas o que acontece? Isso está ainda em trâmite, né? Em 2017, numa nova revisão, desta vez então solicitada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Estado retornou e ali onde houve essa alteração, o Estado colocou agora em dúvida. O próprio Estado disse, eu não sei onde é que é a divisa. Que legal, isso em 2000. É mais polêmico ainda. 9 anos nesse impasse, então. O limite hoje está em aberto, mas o IBGE não tem como fazer um censo com o limite em aberto. O IBGE tem que definir. Aí o IBGE segue a última divisa legal, que então, é a de 2013. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Hoje é isso que está sendo levado em consideração, inclusive, nesse censo. Exatamente. Imagina então a pessoa a não confusão sabe daqueles moradores. Ou em Cruzeiro. Imagina para eles, né? O limite físico legal, o último oficialmente, é na Rua Nossa Senhora de Fátima. A Luciana disse, continua escrevendo aqui, ela disse o seguinte, nós não aceitamos, vamos a plebiscito, então queremos ficar em Cruzeiro do Sul. Então já fica claro que ela é moradora dessa rua. Os municípios, até onde eu sei, eles têm o consenso de que sim, lá é Cruzeiro do Sul, né? Mas tem que ser oficialmente definido pelo governo do estado. E isso está em trâmite desde 2013. E agora, com o resultado do censo, que aí isso veio à tona de novo. Né? Só desde 2013, né? Estamos aí fechando 10 anos, né? Não é tanto tempo assim. Valeu! Paulo Hamster, coordenador da agência do IBGE de Lajeado, obrigado pela tua presença aqui, um bom trabalho pela frente e ficamos na expectativa, né, pelos números finais, mas que ainda vai levar um tempinho. Mas parabéns aí pela organização, pelo trabalho e o fato de aqui na nossa região estarmos bem à frente de outras regiões do país, né, e do próprio estado. Com certeza, seguimos a campo e agradecemos aí pelo espaço. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com o coordenador da agência do IBGE de Lajeado, o Paulo Hamster. 11h02, 31 graus é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com Marcelo Cardoso.